Hoje, amados irmãos e amadas irmãs, daremos sequência ao tema que tenho denominado fio crucial de nossos pontos de fé. Continuando a abordagem das amarras, faixas e âncoras, como já referi. Iniciaremos agora nossa conversa de hoje sobre a oração, apresentando-lhes a parte 1, que pode ser a única, eventualmente, deste ponto de fé que é, por demais, tocante, poderoso e indispensável. E também parece-me verdadeiramente mandatório para mantermos em comunhão com o Altíssimo Deus e assim consolidarmos o caminho para a salvação. Em nossos pontos de fé, que nos propomos a praticar, entendo que com fervor inarredável, está disposto que, lembrando, cremos que a oração é um dos marcos da vida do verdadeiro crente, sendo designada por nossa linha direta com Deus. Assim como o ar é necessário à nossa saúde física, a oração é indispensável à nossa vida espiritual. Como nenhum de nós pode deixar de respirar, se não morre, evidentemente, o seguidor fiel do Senhor Jesus Hamashiach também não pode deixar de orar. Assim está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Lembrando que nosso Senhor Jesus é o mestre da oração. Podemos verificar isso em várias passagens, por exemplo, em Marcos 1:35, 14, 35 a 41, João 17 e outras. Ele sempre levou os discípulos à oração, como está registrado em Mateus 6, 9 a 13, e descreveu parábolas acerca da oração. Em Lucas 11, por exemplo, versos 1 a 13, Lucas 18, versos 1 a 8. O povo de Deus, nós, devemos orar ao Pai Celestial em nome do Senhor Jesus Hamashiach, nosso mediador único, insubstituível e nosso sumo sacerdote. Isso está registrado em diversas passagens, como, por exemplo, João 14, 13, 1 Timóteo 2, 5, Hebreus 9, 24 e outras. Amados irmãos e amadas irmãs, quando oramos de modo certo, reto e santo, nós estamos deixando de lado o nosso eu, que faz quase sempre oposição a Deus, para olhar as coisas sobre outra perspectiva, a perspectiva verdadeira, a divina. Mas cabe aqui já fazermos uma pergunta: o que é orar? Isso certamente ficará muito claro ao longo de nossa conversa. Estamos apenas começando. Orar é, sobretudo, estabelecer um diálogo com nosso Pai Celestial, mas é muito mais do que isso. Quando oramos, nós, na verdade, invocamos o sempiterno Deus para conversarmos intimamente com Ele, buscando conhecê-lo e agradar-lhe, recebendo sua verdade, posto que Ele também fala conosco e deverá substituir as nossas vontades. Devemos ter em conta que existe um poder inimaginável por trás e em decorrência de cada oração. Vamos nos lembrar, neste momento, das diretrizes seguras ensinadas por Tiago,
em Tiago 4:8. Diz Tiago: chegai-vos a Deus, e ele se aproximará de vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. E também, principalmente, as palavras de Paulo na epístola primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Orai sem cessar. Nós vamos detalhar mais isso daqui a pouco. O apóstolo sabia que os tessalonicenses, assim como vocês e eu, tinham de cuidar da família, do trabalho, buscar conhecimento, desenvolvimento, ou seja, interagir com este mundo no cotidiano. Contudo, observemos que Paulo recomenda orar incessantemente. Quando ele fala isso, certamente não esperava que aquele povo e, no futuro, nós, vivesse prostrado nas 24 horas, mas que em todos os lugares e circunstâncias, suas almas, sim, estivessem de fato prostradas, buscando a comunhão com Deus. Por que isso? Porque assim agindo, essas pessoas, em oração, viriam a conhecer mais profunda e verdadeiramente o Deus a quem serviam. E também viriam a reconhecer que sem ele seriam absolutamente insignificantes e nada representariam. Portanto, na oração, devemos chegar ao Altíssimo Deus vazios de nós mesmos, pedindo que ele nos preencha com sua vontade perfeita. Façamos, por exemplo, e há muitos outros nas Escrituras, como Davi se manifestou no Salmo número 4, versos 1 e 3. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve minha oração. Sabei, pois, que Iá separou para si aquele que é piedoso. Iá ouvirá quando eu clamar a ele. Essa frase é fundamental para todos nós. Mas, acima de tudo, como servos fiéis e retratáveis de nosso Senhor Jesus Hamashia, procuramos ser, para andarmos como ele andou, precisamos orar como ele orou. E o Senhor Jesus orava constantemente. Foi dele que Paulo obteve a inspiração para colocar esse verso na epístola aos Tessalonicenses. Esse fato é, além de interessante, impressionante, altamente esclarecedor e, digo mais, inspirador. Porque, vejamos, o Senhor Jesus Hamashia, Filho unigênito de Deus, apesar de todos os poderes que seu Pai, nosso Pai, lhe outorgou, como homem que era e é, demonstrou um grande exemplo, monumental exemplo, orando a todo momento. Então, se queremos andar como ele andou e assim deve ser, precisamos orar como ele orou. Estou repetindo. Mas atentemos para o seguinte: as orações do Senhor Jesus não eram somente para ele, mas também destinadas a todas as pessoas, como se fosse uma forma de súplica ao Pai, para que ele tivesse um olhar diferenciado para todos e todas que nele, Senhor Jesus, crerem. Por exemplo,
O Senhor Jesus orou fervorosamente em situações importantes. Vou ler algumas aqui. Um momento, por favor. Em seu batismo, como está em Lucas 3, 21. Antes de escolher os 12 apóstolos, como Lucas apontou no capítulo 6, dos versos 12 a 16, o Senhor Jesus orou a noite inteira. No Monte da Transfiguração, antes da ressurreição de Lázaro, na última ceia, num lugar solitário, como diz Marcos 1,35, no deserto, na alimentação dos 5.000, como reportado por João 6,11, em Cesareia de Filipe, quando da fundação da igreja, por exemplo, registrado em Lucas 9,18, e que ele estava orando com os discípulos, quer dizer, ele estava orando só, mas em companhia dos discípulos, e perguntou a eles quem a multidão dizia que ele era. Ele estava orando. No templo, como disse João 12, 27 e 28, ele orou por Simão Pedro, pelos discípulos, no Getsemane, na cruz, chamando o sempiterno Deus de Pai, pedindo ao Pai o envio do Santo Espírito e, em Emaús, já glorificado. Essas são algumas passagens que separei apenas para enfatizar e ratificar que o Senhor Jesus orava constantemente, mas existem diversas outras. Sugiro que façam essa busca que mostram o Senhor Jesus em oração. Mas, nesse momento, provavelmente, vocês perguntarão: por que nosso Senhor Jesus Hamashia orava? Sendo ele o Filho de Deus, o Mashiach, o enviado plenipotenciário, o homem perfeito e sem pecado? Boa pergunta. Tenho para mim que podemos entender a resposta a essa pergunta analisando um trecho da oração conhecida como Pai Nosso. Leiamos Mateus 6, versos 9 e 10. Apenas esses dois. Portanto, disse o Senhor Jesus, orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim no céu como na terra. É assim que está nos originais, viu, gente? Primeiro no céu, depois na terra. A parte que eu gostaria de destacar desses dois versículos é justamente quando o Senhor Jesus Hamashia ora, dizendo: seja feita a tua vontade, assim no céu como na terra. Acredito que aí nós conseguimos encontrar a razão e a motivação que levavam nosso Senhor e Salvador a orar. Observem que o Mashiach nos ensina que a vontade de Deus deve ser feita na terra, assim como já é praticada no céu. Como filho de Deus, o Senhor Jesus Hamashia conhecia, evidentemente, vocês me corrigirão, conhece, dirão vocês, o Pai como ele de fato é. E sempre o viu manifestando sua vontade absoluta. Por isso, como homem, quando orava,
O Senhor Jesus buscava colocar-se constantemente submisso à vontade de Deus, manifestando dessa forma que o seu ser necessitava totalmente, repito, totalmente da direção, da condução e da inspiração de Deus. Acompanhe meu raciocínio, por favor. Se partirmos desse princípio, sobre as razões pelas quais nosso Senhor Jesus, Hamashia, orava, cabe-nos entendermos que também devemos orar incansavelmente, com o objetivo de cumprir exatamente a vontade do Pai Celestial. Nesse momento, ouso dizer que quase consigo ouvir os pensamentos de vocês. Devem estar pensando, mas o sempiterno e altíssimo Deus é onisciente? Ele sabe de tudo. Vamos só citar uma pequena passagem aqui que me ocorreu, Salmo 139, para reforçar isto aí. Apenas para reforçar. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Iá. Aí vocês me dizem, então por que precisamos orar? Se Deus já sabe o que vamos dizer. Correto, concordo. Ele conhece todas as coisas, desde sempre, na sempiternidade. Portanto, mesmo antes de falarmos. Sim, mas, ainda assim, ele quer que oremos a respeito de tudo na vida. Orar, amados irmãos e amadas irmãs, não é simplesmente tornar algo conhecido ao Altíssimo Deus, porque isso seria uma redundância absurda. Ele já sabe de tudo. Mas, ao orarmos, revelamos nossa obediência a Ele e a manifestação de que dele dependemos totalmente. Totalmente. Repetindo, totalmente. A oração torna-nos conscientes da necessidade que temos de Deus e da confiança absoluta em que ele pode responder-nos conforme sua vontade. É claro, não conforme a nossa, que deve ser suprimida, abolida e substituída pela dele. Devemos lembrar-nos sempre de que a bondade e a misericórdia de Deus estão disponíveis. E digo mais, em base permanente às pessoas que verdadeiramente nele creem. Quando clamamos com fé, muitos subsídios de que precisamos tornam-se acessíveis a nós pela graça concedida por intermédio de nosso Senhor e Salvador, Jesus Hamashia. Recordemos que a oração nos move para mais perto de Deus e produz condições para que, com sua permissão, sincronizemos com sua essência e caráter. Para quê? Para que sua vontade se internalize, se enraize em nós, para que possamos praticá-la de modo reto e santo. Vamos ouvir Paulo. Em 1 Timóteo 2:1. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. Então, fazendo um resumo do que foi conversado até agora. Por que a oração é tão importante? Lá no fundo, vocês já responderam, com certeza.
mas vamos verbalizar para desenvolver amor, comunhão e conhecimento de Deus, além de demonstrar nossa confiança, nossa gratidão e obediência plenas a Ele. Além disso, como em qualquer relacionamento, estamos falando aqui de um relacionamento com o Pai Celestial, a comunicação e a interação genuína são fundamentais, principalmente quando buscamos ter uma vida mais próxima dele, nosso Pai. Mas quais são, se é que existem, vocês perguntariam, os benefícios da oração, além de conhecermos melhor o Pai Celestial, ficarmos mais próximos dele e entendermos, é claro, sua natureza amorosa? Eu diria que há vários benefícios. Achei algumas passagens curtas, que pretendo citar aqui. Por exemplo, o fato de sabermos que Deus responde quando clamamos a Ele. Jeremias assim pronunciou. E no primeiro livro de Reis, nós encontramos que é grande a alegria quando somos respondidos. Na primeira epístola de Pedro, o apóstolo afirma para nós que Deus cuida de nós. E nós já sabíamos, pela leitura de Salmos 34, que Deus nos livra dos medos. Ele pode, por meio da oração, induzir a ocorrência de milagres. Todos nós conhecemos o que aconteceu com Daniel, jogado à cova dos leões, por exemplo. A oração alinha nossa vontade com a vontade de Deus. Ela não altera Deus, mas transforma-nos, aproximando-nos dele. Ela nos dá força para que não caiamos em tentação. E se houver a tentação, para que possamos vencê-la. Mateus registrou isso. Traz-nos consolo e força nas horas de provações. Até o Senhor Jesus, quando aflito, valeu-se desse poder da oração. Em Lucas 22, 41, 43. Por meio dela, nós podemos receber a paz que guarda a nossa mente e o nosso coração. Paulo anotou isso na carta aos Filipenses. Podemos, pela oração, receber misericórdia e graça nos momentos de necessidade, como também podemos receber sabedoria. Tiago assim se expressou. Ela nos beneficia nas horas de grandes decisões. Já falei sobre isso e repito. O Senhor Jesus, antes de escolher os 12 que se constituiriam em seus apóstolos, orou ao Pai Celestial a noite inteira. A oração convida o Santo Espírito de Deus para tornar-se presente em nossa vida. E assemelha-nos ainda mais ao nosso Senhor Jesus, que, repito, constantemente orou ao Pai Celestial. E devemos lembrar também o que no capítulo 5, verso 16, Tiago nos afirmou, que a oração de um justo, que pretendemos ser, é poderosa e eficaz. Aí vocês vão me dizer assim, mas tá, tudo bem, já entendemos até aqui e concordamos, mas existem tipos ou modalidades de oração descritos na Bíblia? Sim. A Bíblia afirma que existem vários tipos de oração. Não só afirma, como explicita.
Isso significa que a comunhão entre nós, crentes, e Deus não deve ocorrer apenas de uma forma, como se fosse uma coisa engessada, inflexível, repetitiva, um cantochão. Se toda oração fosse exatamente igual, haveria o quê? Simplesmente uma repetição sistemática das palavras. E, como ensina Mateus, no capítulo 6, verso 7, Deus não se agrada, muito pelo contrário, das vãs repetições. Mas vamos listar aqui, a título de ilustração, pelo menos 7 tipos clarissimamente mencionados, descritos pela Bíblia. Por exemplo, oração de adoração e louvor, que deve ser constante. Oração de agradecimento ou ação de graças. Nós devemos sempre dar graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Hamashia. Observe que frisei bem a palavra tudo. Existe oração de confissão de pecado, que ocasionalmente precisamos fazer. Precisamos confessar nossa iniquidade e declarar ao Pai nossa tristeza por termos pecado. Existe a oração de intercessão, que no seio da Igreja de Deus frequentemente fazemos pelas necessidades de outrem, de irmãos ou irmãs. Existe a oração de súplica, até pelas nossas próprias necessidades. Por exemplo, se algum de nós precisar de sabedoria, vamos pedir a Deus. E Ele, generosamente, certamente acatará a nossa súplica e não nos repreenderá por pedir. Muito cuidado com aquilo que viermos a pedir. Existe a oração por socorro, que é uma situação de perigo, uma situação ameaçadora, e a oração de lamento, ou lamentação, em que nós derramamos, como Davi fez no Salmo 142, lamentos e angústias para a consideração e a benevolência de Deus. Aí vocês continuam perguntando algo mais. Quanto tempo devemos orar? Existe uma regra? Até onde pude perscrutar na Bíblia, não detectei uma estipulação quanto a tempo específico a ser dedicado a uma oração. Mas, repito, o que Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 5,17. Oremos continuamente. Existem vários exemplos nas Escrituras, além de nosso Senhor Jesus Hamashia, de pessoas que costumavam orar, e isso está bem declarado, com muita frequência. Lembramos-nos de Daniel, Moisés, Josué. E quero crer que certamente essa prática fez toda a diferença nas vidas dessas pessoas, desses heróis da fé. Assim, nós aprendemos que a oração realmente deve ser constante na nossa vida, se pretendemos ser verdadeiros crentes e verdadeiras crentes. Precisamos, então, passar todo dia com uma atitude de adoração, buscando a Deus, agradecendo-lhe, intercedendo pelos outros. Mas vocês continuam perguntando: como devemos orar?
já que é constantemente, como deve ser feito isso? A Bíblia dá algumas diretrizes para compormos nossas orações. Vou passar algumas aqui e sugiro que pesquisem outras. As orações devem ser sempre dirigidas ao Altíssimo Deus. Jamais, nós sabemos disso, mas como esse vídeo estará exposto no YouTube, preciso dizer com veemência: não se deve orar a anjos, imagens, supostos santos. Elas devem ser feitas a Deus, sim, mas em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Hamashia. Ele é nosso mediador único, insubstituível. Isso está configurado claramente em João 16, 24, João 14, 13 e 14. Nossas orações devem ser proferidas com fé, crendo que Deus existe e abençoa a quem o busca. Devem ser feitas pelos motivos certos, sempre tendo o coração reto, sem segundas intenções. Tiago foi explícito a respeito disso, no seu capítulo 4, verso 3. Devem ser feitas com total humildade, com o mais profundo amor, como se estivéssemos derramando o nosso coração diante de Deus. Devem ser breves. Isso aparece em Eclesiastes 5, verso 2. E devem ser evitadas vãs repetições, como já foi dito. Preferivelmente, que sejam feitas individualmente, em secreto. Mateus 6, 6. Ou em público, na comunidade. Mateus 18, 19. Mas, sobretudo, seguir o modelo do Senhor Jesus. Glorificação a Deus, buscando o crescimento, clamando pela vinda do reino de Deus para ser feita a sua vontade. E nelas, sempre que possível, devemos ratificar a petição do pão nosso de cada dia, de nossas necessidades básicas. Devemos buscar o perdão e a proteção. Vamos ouvir o próprio Deus, o próprio Altíssimo e Soberano Deus, em uma pronúncia profética que está lá em Jeremias 29, versos 12 e 13. Diz o Senhor Deus: então vós invocar-me-eis, aproximar-vos-eis de mim em oração, e eu haverei de ouvir-vos. Buscar-me-eis e achar-me-eis, quando me buscarem de todo o coração. Isso é tremendo. Devemos ter sempre essa passagem gravada na inteireza de nosso ser. Pelo menos assim entendo. Mas vocês insistem em continuar perguntando algumas coisas. Existem condições para que nós possamos obter o atendimento de nossa oração? Respondo de imediato: sim. Nós, para obtermos o atendimento do que está sendo apresentado ao Altíssimo Deus em nossa oração, nós precisamos orar com algumas características. Primeira, de acordo com a vontade de Deus. João, na sua primeira epístola, explicita isso. Com total contrição, com sinceridade, com fé, com justiça, com obediência.
em nome do Senhor Jesus Hamashia. E devemos permanecer nele, Senhor Jesus, guardando suas palavras. Assim, lembremos que se fizermos uma oração eficaz, contendo esses pressupostos listados, pelo menos, segundo a vontade de Deus, ela será respondida. Mas nunca nos esqueçamos de que a resposta virá no tempo do Pai Celestial e conforme sua soberana maneira. Nesse ponto, é bastante previsível surgir uma questão para todos nós. Então, se é assim, como podemos ter plena certeza de que nossa oração, se eficaz, será respondida? Respondo a vocês não com minhas palavras, mas porque nosso Senhor Jesus Hamashia, caminho, verdade e vida, nos garantiu diretamente isso em João 14, 13, 14. Essa é outra passagem que devemos cravar profundamente em nós. Disse o Senhor Jesus: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E mais à frente, o Senhor Jesus corrobora com uma bendita e tremenda promessa, lá em Mateus 7, dizendo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Maravilha. Vocês dirão, mas e quanto àquelas orações que fazemos e que, em nossa limitada percepção, parece não terem sido respondidas? Há muitas possibilidades para não recebermos respostas de nossa oração. Muitas vezes é a questão do tempo. É o tempo de Deus, não é o nosso. Nós podemos ter pecados ocultos que precisam ser resgatados. Pode estar havendo um desprezo à palavra de Deus, uma inconstância, e alguns outros fatores impedem-nos de receber o que solicitamos. Ou então, algo que para mim parece crucial, o que pedimos na oração pode não fazer parte dos planos de Deus para nós, que são soberanos, e nós não os conhecemos. Vamos ver na Bíblia dois exemplos importantes de pedidos de oração que não foram atendidos, porque não estavam alinhados com o propósito de Deus. O próprio Senhor Jesus, no Getsemane, orou 3 vezes, pedindo ao Pai que, se fosse possível, o livrasse daquele momento angustiante. Isso não aconteceu, pois não era esse o plano perfeito de Deus, o plano perfeito de redenção. Mas, vamos fazer aqui um adendo. O Machia enfatizou que, acima de tudo, fosse feita a vontade de Deus. E assim se fez. Mateus 26, lá no finalzinho. Vamos lembrar também aquela passagem do apóstolo Paulo e o famoso espinho na carne. O apóstolo Paulo também orou 3 vezes pedindo que lhe fosse retirado esse mal.
que nós não sabemos o que era. Isso não está claramente declarado. Pode ter sido uma enfermidade, algum outro problema não descrito, mas não foi obtido o atendimento do seu pedido. 2 Coríntios 12, 7 e 9. Assim, amados irmãos e amadas irmãs, da mesma forma como foi enunciado com esses exemplos, não nos inquietemos quando não virmos, pelo menos aparentemente, dentro da nossa incompleta percepção, respostas de algumas orações. Porque nós devemos ter solidamente gravado em nosso âmago que a vontade de Deus será sempre a melhor e sua graça é suficiente. Para que, quando for pertinente e consentâneo com o seu plano, não com nossas expectativas, ele nos ajude nas dificuldades. É oportuno lermos aqui o que o apóstolo João consignou em 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. Então, nós já concordamos, espero que sim, que devemos orar permanentemente. Aí vocês me perguntam, será que existe uma posição certa para realizarmos nossas orações? Nós temos de executar alguma postura específica? Quando oramos de joelhos, e declaro aqui que esta é minha postura preferencial, sempre que execuível, nem sempre é, entendo que estamos manifestando profunda reverência, de modo explícito, diante da grandeza infinita de Deus. Mas isso não significa que Deus não nos ouvirá, por exemplo, se orarmos de pé. Na verdade, quando vê alguém orando, o sempiterno Deus dá atenção primordial à sinceridade do coração e releva ou desconsidera a posição do corpo físico de quem ora. Por que será? Porque a pessoa pode estar totalmente prosternada fisicamente, mas se a sua alma não estiver de joelhos, a postura do corpo de nada adiantará. Muito pelo contrário, refletirá hipocrisia, que é totalmente repelida pelo Altíssimo Deus. A esse respeito, devemos ler o que está em Salmo 51. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Ou seja, aquilo que realmente brilha intensamente aos olhos de Deus é um coração quebrantado e contrito, que ele jamais rejeitará nem ignorará. Outro ponto relevante que precisamos abordar é o seguinte: é mandatório, como muitas vezes parece, orarmos em voz alta ou com os olhos fechados? Não. O Altíssimo Deus, onipresente, onisciente, aceita orações pensadas, mesmo que simples, sem palavras bonitas, rebuscadas, ou ainda palavras apressadas, mas que reflitam a sinceridade de quem ora. Nós podemos orar a Ele em todo o tempo e de muitas maneiras, seja em voz alta ou
mentalmente, na nossa tela mental, projetando nossa verbalização internamente. Podemos, eu até diria de modo diferente, devemos falar com Deus como falaríamos com qualquer outra pessoa. Evidentemente, com o máximo respeito e humildade. Nossas palavras não precisam ser eloquentes, nem memorizadas, embora possam ser. O mais importante, repito, é abrirmos nosso coração. Se possível, que não nos contenhamos, liberando o fluxo de nosso discurso interno perante a presença do Altíssimo Deus. Amados irmãos e amadas irmãs, a oração é um dos símbolos de humildade diante de Deus. Ao orarmos a Ele, na verdade, só estamos reconhecendo e afirmando-lhe que tudo lhe pertence. Nada, em verdade, é nosso, nem pode ser. Sim, tudo que parecemos ter é símbolo ou expressão da providência divina. Por outro lado, é preciso ressaltar que não devemos considerar, em hipótese alguma, a infinita grandeza de Deus como uma barreira entre ele e nós. Que pode ficar parecendo que Deus está tão distante, é tão grande, que há uma distância impercorrível. Pelo contrário, alguém está com o microfone aberto, por favor. Pelo contrário, a oração representa uma oportunidade real para que nos aproximemos ainda mais dele. Por isso, repito, oremos sempre para estarmos continuamente em sua presença. Lembremos-nos das palavras de Pedro, lá na sua primeira epístola. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo, o tempo dele, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, analisemos a ordem contida nos ensinamentos de Pedro. Pedro concita-nos a humilhar-nos diante de Deus. Uma vez assim procedendo, devemos lançar sobre ele toda a ansiedade que nos aflige. Porque ele tem cuidado, zelo por nós. Esse zelo é tão grande em nossa vida que todas as vezes, assim penso, devemos humilhar-nos diante dele, como forma de agradecer por todos os privilégios, todas as dádivas que ele constantemente derrama sobre nós e que muitas vezes não nos apercebemos. Ou até nos acostumamos e consideramos trivial. Lembremos sempre que a oração é a manifestação exata, e esse é um ponto que eu pretendo explorar, do que somos, do nosso verdadeiro eu. Por quê? No momento que estamos diante de Deus, não há segredos. Não existe absolutamente nada que possa ser ocultado aos olhos do Pai Celestial, que tudo sabe, que tudo conhece. Sendo assim, encaremos, então, a oração como uma oportunidade graciosa de manifestarmos o que está dentro de nós, especialmente coisas muito íntimas que habitualmente não compartilhamos com ninguém.
e guardamos somente para nós mesmos. É especialmente aqui que podemos contar com Deus, por intermédio do Senhor Jesus Hamashia, é claro. Nunca nos esqueçamos disso. Existem coisas para todos nós, para todas nós, que são íntimas e extremamente delicadas para expormos a outras pessoas, mas que não teremos nenhuma reserva em falá-las ao Pai Celestial em oração. É exatamente isso que ele espera de nós na oração. Uma entrega sem reserva, sem medidas, plena. Quanto mais assim procedermos, mais intimidade teremos com ele. Lembremos, já foi mencionado aqui, vou repetir, pela relevância, o que está registrado em Mateus 6,6. Quando o Senhor Jesus declara: mas tu, quando orares, entra em teu aposento e, fechando tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Agora, amados irmãos, estamos chegando ao final dessa conversa. Gostaria de voltar a uma questão. O que significa exatamente a exortação bíblica de orar incessantemente? Será que estamos sendo instados a afastar-nos do mundo em que vivemos, abandonarmos nossos compromissos, trabalhos e afazeres e buscarmos uma vida de isolamento, contemplação, prosternação permanente? Ou será que a Bíblia está orientando-nos a permanecer no cotidiano, mas tendo o nosso coração sempre voltado e focado em Deus e ocupado em realizar a vontade dele? Orar ininterruptamente, penso eu, é estarmos sempre conscientes da presença de Deus e convidá-lo em base permanente para participar com intimidade de nossa vida. Algumas coisas que podemos fazer para aprender a orar sem cessar. Isso é um aprendizado espinhoso, difícil, porém necessário e com resultados esplêndidos. Devemos, então, agradecer sempre que nos aconteça alguma coisa boa ou quando nos lembrarmos de uma bênção, de uma dádiva recebida. Podemos agradecer a Deus por isso. Devemos pedir ajuda ao Altíssimo Deus. Sempre que estivermos frustrados, desalentados, desanimados, ou ao enfrentarmos alguma situação difícil, angustiante, podemos pedir a ajuda de Deus para superar o problema. Abençoar. Sempre que virmos nossos irmãos e nossas irmãs, nossos amigos, parentes, podemos agradecer a Deus por suas vidas e pedir sua bênção sobre essas pessoas. Devemos sempre perguntar a Deus: Pai, o que pensa sobre isso? Por exemplo, quando estivermos em vias de formar opiniões, podemos pedir o auxílio de Deus para entender o que a Bíblia diz sobre o assunto. Reflitamos sobre tudo isso e assim, amados irmãos, termino quando e onde comecei, em 1 Tessalonicenses 5:17, onde a Bíblia ensina que devemos orar continuamente. Em tudo o que fazemos, podemos lembrar-nos de Deus e falar com Ele a respeito. Deus não está longe, mas, como sabemos, está em toda parte, principalmente perto de nós, se assim o quisermos. Ele está junto de nós
e quer fazer parte da nossa vida diária. Portanto, orar sem cessar é pedir ao Pai Celestial que se envolva em cada momento da nossa vida, em nome e por amor de nosso Senhor e Redentor, Jesus Hamashia. Amém. Amém.